Entretanto, jogo que já estamos quase todos, que entretanto irão se ligar. Peço desculpa por este percalço, tentamos criar aqui uma boa experiência de acolhimento em que acabariam por ser recepcionados numa sala diferente daquela onde iria ser realizada, uma sala virtual, entenda-se, onde iria ser realizado este webinar, mas a transferência não correu exatamente como gostaríamos. Isto da tecnologia às vezes ajuda, outras vezes nem tanto. Em primeiro lugar, muito obrigado por vocês terem disponibilizado algum do vosso tempo para estar aqui nesta nossa iniciativa, que é o It's Time to Talk About It. Eu vou fazer, digamos, a apresentação enquanto secretário-geral da nova direção do ITSMF. Desejo que para todos este webinar seja útil. Eu não vou gastar muito tempo na apresentação, porque há um evento a seguir com uma relevância para algumas das pessoas semelhante ou até superior a este que nós estamos a ver, que é o jogo do Sport Lisboa e Benfica. E por isso não vou aqui gastar muito tempo. Quero, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez a vossa presença e a vossa disponibilidade, agradecer à Universidade Atlântica e à Redshift a parceria que tem com o ITSMF e que permitiram que este evento acontecesse, nomeadamente a Universidade Atlântica, onde estamos a utilizar a sua infraestrutura para fazer este webinar. Um agradecimento particular aos oradores, à professora Virginia Araújo e ao João Manso, que vão estar connosco a falar sobre um tema que é muito relevante nos tempos que estamos a viver. Não esquecer que nós temos várias iniciativas no âmbito do ITSMF que estamos vindo a desenvolver e que vamos progressivamente apresentando à comunidade, e queria que não esquecessem que temos já marcado o próximo It's Time to Talk About It no dia 27 de janeiro do próximo ano e, portanto, reservem já essa data, porque é uma data importante para um tema que ainda não está fechado, mas que brevemente iremos divulgar. E não esquecerem também da nossa conferência que vai acontecer no dia 5 de maio e, como tal, reservem também esta data para o efeito, porque com certeza será uma conferência com temas muito interessantes para os profissionais de serviços da área das TIs. É óbvio que isto tudo só acontece se tivermos associados e por isso precisamos que verifiquem se já são associados do ITSMF. É uma oportunidade de pertencerem a uma comunidade mundial de profissionais de serviços na área das tecnologias e dessa forma, se puderem também colaborar e aderir e até propor iniciativas que sejam relevantes para a comunidade, estamos perfeitamente disponíveis e aceitamos toda a ajuda que possa daí vir. O tema que temos para hoje é a cibersegurança em tempos de pandemia. Este tema vem na sequência do inquérito que nós também lançamos enquanto ITSMF em outubro para avaliar aquilo que seriam as expectativas que os profissionais da área TI e outros até profissionais de outras áreas que possam ter interesse no âmbito das tecnologias de informação e na área dos serviços das tecnologias de informação. E por isso, um dos temas que foi identificado era a cibersegurança e lançamos o desafio à Redshift e o João Manso desde logo respondeu que sim e vai-nos falar um pouco que são os desafios tecnológicos colocados pela pandemia e o que é que isso impactou na mudança rápida que está a acontecer no mundo em termos daquilo que são as relações laborais e naquilo que são a forma de organização do trabalho e que, porventura, apesar de se calhar ter sido um grande catalisador para essa transformação digital, não permitiu tempo suficiente para refletir sobre riscos e eventuais oportunidades que possam acontecer por via desta transformação e que impactem com a segurança da informação e com a cibersegurança. Por isso, vamos falar um bocadinho daquilo que é a cibersegurança nos tempos atuais. Por isso vamos ter aqui o João Manso, que é CEO da Redshift. Ele foi oficial da Força Aérea Portuguesa durante 22 anos, foi responsável pelos atestados de tecnologia de informação e segurança informática, liderou a implementação das primeiras redes e sistemas distribuídos da Força Aérea, foi especialista de comunicações e segurança para o Estado-Maior das Forças Armadas, para o Ministério da Defesa Nacional e NATO, colaborando em múltiplos projetos de interligação e interoperabilidade de sistemas no âmbito nacional e multinacional, quer militar, quer civil. Foi representante de Portugal em projetos de intelligence e telemedicina no âmbito da NATO e de cooperação internacional
e consultor de tecnologias de informação, comunicações e segurança, e colabora com entidades públicas e privadas para o desenvolvimento, desenho e implementações de solução de cibersegurança, sejam elas nas várias áreas da IT ou da OT. Com mais de 30 anos de experiência, é atualmente CEO de empresas especializadas em vários ramos ai, agora perdi-me. Está ligado à cibersegurança, ciberdefesa, compliance, análise forense, threat intelligence, entre outros. Vou passar, digamos, a apresentação ao João Manso e a partir daí fica na mão dele a próxima parte da nossa apresentação. Muito obrigado, boa apresentação e vão colocando as questões que eventualmente entenderem durante a apresentação através do canal chat e dessa forma poderão, de alguma forma, também ver respondida no final desta sessão às vossas dúvidas ou questões que possam ter. João, é todo teu. Então, boa tarde. É um prazer estar aqui hoje e com o convite que me foi atendido pelo ITSMF. Venho aqui falar um bocadinho sobre a cibersegurança nestes tempos, tudo aquilo que nós temos assistido nos últimos meses, tudo aquilo que se relaciona com cibersegurança. Peço desculpa, João, estás em mute. Ok. Ok, então vamos começar outra vez. É que eu tinha tirado o mute, mas voltou a pôr. Bom, para já, portanto, meu agradecimento ao ITSMF pelo convite e venho aqui hoje falar um bocadinho sobre a experiência das empresas com que eu lidero e a minha experiência própria daquilo que tem sido os problemas relacionados com a cibersegurança nestes últimos meses, desde que apareceu a pandemia do Covid-19. São tempos radicalmente diferentes. Houve, para o aspecto que muita gente acha que houve muita coisa que mudou, mas na realidade, em muitas situações, pouco ou nada mudou, e principalmente quando estamos a falar de cibersegurança, aquilo que se passou não levou a grandes mudanças, mas vamos falar das pequenas e das subtis e daquilo que a própria pandemia levou à necessidade de mudar. Mas vamos falar nos dois âmbitos, no âmbito de quem está em teletrabalho que tem que se preocupar com a cibersegurança e que se devia preocupar com a cibersegurança, e daqueles que estão dentro da empresa e que têm que se preocupar com a proteção e manter a sua preocupação virada para aquilo que é a proteção da sua instituição. Como em todas as questões, a cibersegurança aponta sempre ao maior inimigo. O maior inimigo é o utilizador. Os grandes problemas da humanidade, podemos dizer assim, são sempre viradas por um problema relacionado com o erro humano. Muitas vezes a gente fala que as máquinas falham, mas as máquinas falham porque elas próprias são desenvolvidas, programadas, montadas por seres humanos e, portanto, o ser humano é sempre considerado, e será continuar a ser considerado, o ponto mais fraco de qualquer implementação tecnológica. Na área da cibersegurança, o ponto mais fraco é atualmente aquilo que é explorado pelos atacantes mais diretamente, são a fragilidade do ser humano, do utilizador dos sistemas, daquilo que muitas vezes as organizações não se preocupam como se deveriam preocupar. Falando da realidade, em 2019 nós éramos um mundo em crescendo, do ponto de vista da IT em plena evolução, com muito investimento, mesmo do ponto de vista daquilo que era o Estado português e após os problemas que nós tivemos relacionados com os problemas financeiros dos últimos anos, nós éramos um Estado em crescimento, uma economia em crescimento, muito investimento na área da tecnologia, um investimento sempre preocupante em áreas de produtividade. Aparece o bicho e de repente mandam-nos todos para casa e em 24 a 48 horas, dentro dos escritórios, a única coisa que sobra é o gajo da informática, como simpaticamente nós
informáticos nos chamamos, que fica a tomar conta do bastião, e toda a gente foi para casa e levou consigo os sistemas, a informação, o acesso à informação, e de repente a lógica e a metodologia de trabalho das organizações teve que subitamente mudar. De repente, o que nós somos confrontados é com uma mudança radical de forma de trabalhar, em que tipicamente, e de acordo com as métricas que existiam, apenas 8% das empresas recorriam sistematicamente a teletrabalho, e de repente, isto é um estudo europeu, e de repente 42% das empresas recorrem a teletrabalho. E este crescimento ocorre num espaço de 3 dias, em que algumas das empresas que já recorriam a teletrabalho, de repente viram-se na contingência. Quando se fala em empresas, falam-se instituições, incluindo o Estado, sofreu exatamente o mesmo problema. E que de repente teve que mudar toda a sua filosofia de trabalho e filosofia de acesso à informação para permitir que as pessoas estivessem em casa em vez de estarem nos seus locais de trabalho. Nesse período desorganizado, de pânico, 23% das empresas movimentaram os seus próprios desktops para os utilizadores irem para casa. Em Portugal isso aconteceu em instituições do Estado, em que de repente as FIAs disseram aos utilizadores: levem os computadores porque nós não temos forma de vos pôr a trabalhar, a não ser que vocês tenham um computador da empresa. E de repente os computadores movimentaram-se com as pessoas. 42% das empresas passaram a permitir acesso dentro das empresas por computadores pessoais, que era uma coisa que de alguma forma havia alguma restrição, um pensamento crítico em relação a essa viabilidade, mas as métricas atuais são que essa contingência de mudança levou a que muitas tivessem admitido a passagem dos computadores para do acesso através de computadores pessoais. O que se viu neste período de 8 meses é que de repente o cibercrime aumentou a 63%. Portanto, foram também de teletrabalho muitos dos criminosos e passaram a ter mais tempo, mais ocupados em encontrar fragilidades nos sistemas e explorar as fragilidades de forma a produzir atividades criminosas. Aquilo que os CISOs identificaram, continuam a identificar, mesmo depois da entrada do Covid-19, foi que o ser humano continua a ser um maior problema, continua a ser, aumentou, porque passou a estar em casa, fora mais longe da vista, mas efetivamente continuou e aumentou a preocupação de quem se preocupa com segurança, a preocupação sobre a questão da fragilidade dos utilizadores. Apenas 25% das empresas consideraram que tinham uma estratégia efetiva de remote access, que do ponto de vista pragmático não é isso que nós vemos em Portugal. Poucas eram as empresas que tinham a filosofia, e as filosofias que existiam não estavam dimensionadas para um acréscimo de 4 ou 5 vezes mais da capacidade, da necessidade de fornecer acesso aos utilizadores. E um problema crescente, que era a inadequação das pessoas a trabalharem em teletrabalho, que provocou situações de aumento de stress, muito provocado também pela presença da família também em casa, portanto, das várias pessoas, dos vários elementos da família que necessitavam de sistemas de informação para poderem trabalhar, de computadores, de software, e isso fez aumentar os níveis de stress das pessoas, e as pessoas tornaram-se elas próprias menos eficazes e mais sensíveis. Portanto, existe também uma preocupação com questões puramente sociais e psicológicas das questões relacionadas com o teletrabalho. Do ponto de vista da análise daquilo que são as questões e os riscos associados ao teletrabalho, obviamente o problema do teletrabalho e dos riscos associados ao teletrabalho sempre existiu. O problema, estamos a falar, é de um movimento massivo. E, portanto, um teletrabalho feito de uma forma pouco cuidada leva a que existam situações de vulnerabilidades que podem ser exploradas com maior facilidade. As pessoas estão ausentes do local de trabalho, têm acesso mais facilitado a todo o seu ambiente
privado e, portanto, também elas próprias mais sujeitas a ataques de engenharia social. Notou-se um aumento substancial de sites com malware instalado e onde se exploravam vulnerabilidades para instalar malware, por forma a atrair os utilizadores e a fazer roubo de identidade ou a instalação de malware dentro dos equipamentos. Houve um acréscimo súbito deste meio, desta forma de conseguir produzir ataques. E depois um problema genérico do ponto de vista do setor público, em que grande parte das organizações teve uma súbita pressão, não só por ausência das pessoas nos seus locais de trabalho, mas também pela necessidade delas trabalharem em teletrabalho, que não era um fator comum. Levou a que grande parte das instituições tivessem problemas de adaptação e de capacidade de resposta às necessidades do cidadão. Obviamente que do ponto de vista dos riscos de utilização de dispositivos pessoais e de infraestruturas não controladas, é um risco acrescido, que não foi avaliado, principalmente quando elas se tratam da infraestrutura de comunicações que suporta as comunicações das nossas casas, não estavam preparadas para um acréscimo de tráfego que em alguns setores apareceu, levando a quebras em muitos países, em quebras durante dias da capacidade de produzir acesso à internet nessas infraestruturas. E depois, em cada casa, a rede é uma rede diferente e, portanto, existem muitas limitações de segurança nos sistemas e houve pouco tempo para os responsáveis da segurança se preocuparem com isso. Como a mudança também foi súbita, problemas de autenticar utilizadores, de capacidade de suporte da continuidade de negócio da empresa, foram situações que não conseguiram ser avaliadas em tempo útil e da melhor forma. O que é que isto levou do ponto de vista das métricas e das sondagens que têm sido feitas? Houve 36% de incidentes adicionais provocados por acessos não seguros em teletrabalho. Foi quase óbvio, como a gente vai ver dentro de alguns instantes, algumas motivações que levaram a isso, que os utilizadores passaram, porque estão em casa, porque têm acesso a equipamentos próprios para poder trabalhar, a utilizar aplicações não seguras e não controladas para poder aceder a alguma informação da empresa. 54% dos responsáveis da IT percepcionam que é mais difícil garantir a segurança dos trabalhadores remotos do que quando eles estão em casa. De repente, o IT variou também. O IT dizia que o pior problema que existe em qualquer implementação da IT é o utilizador, e de repente passaram a sentir falta de eles estarem presentes, porque ao longe é mais difícil de os controlar, é mais difícil de lhes dar apoio. Mas, no entanto, de uma forma saudável, 85% das organizações acham que estão a implementar as best practices do ponto de vista de segurança e de conhecimento dos riscos da segurança, o que é per si estranho, porque não vemos essa maturidade, não havíamos e não continuamos a ver, mas também demonstra alguma falha de percepção da realidade. Quando se vai para casa, temos que usar canais seguros, e aqui está um questionário que foi feito a um grupo alargado de utilizadores na Europa sobre a utilização de VPNs, e de repente vemos respostas interessantes. 32% não sabe o que é uma VPN, ou quando eles sabem que têm uma VPN instalada, mas 8% deles não usa e 12% usam quando é preciso, diremos, provavelmente quando foi instalada. O que quer dizer que o próprio utilizador não contribui para que o seu acesso à informação da organização seja feita de forma correta e de forma segura. Não sentem essa percepção. Dentro deste movimento pandémico, de repente começaram os estudos a fazer acréscimos de inquéritos para recolher mais informação, e chegámos à conclusão que, em relação ao ano 2019, a sensação das empresas de 32% é que houve um aumento do número de ataques, 6% acham que houve um crescimento do número de ataques. Provavelmente as pessoas
não conseguem sequer ver que estão a ser atacadas, e 24% das empresas acham que foi mais ou menos a mesma coisa. Mas o que é certo é que nos estudos que foram feitos, como por exemplo o estudo da Universidade de Maryland, dizem que existem identificados, num estudo que fizeram nos Estados Unidos, que existem um ataque a cada 39 segundos. O que é um valor exorbitante dentro deste mundo onde nós estamos, é já um valor exorbitante e muito maior do que aquele que existia antes do tempo da pandemia. Os ataques, em termos da pandemia, são tipicamente, mais uma vez, como já tinha dito, a utilização de engenharia social, portanto, dirigir o ataque à fragilidade do utilizador e usufruindo do utilizador estar mais isolado dentro do seu ambiente, mas também estar, por isso, mais confortável e, se calhar, menos defensivo. E, portanto, 15% dos ataques foram social engineering. Aquilo que são os APTs é um ataque que continua a existir. Agora, usando os canais de comunicação, os atacantes conseguem com mais facilidade introduzir ameaças dentro das instituições, dentro das infraestruturas de comunicação da infraestrutura, e estes ataques mantêm-se mais persistentes durante mais tempo. Muito provavelmente, mais uma vez, pela ausência de pessoas e da sensibilidade que as pessoas muitas vezes têm, diferente entre estar no seu lugar de trabalho ou estar remotamente. E depois, porque de repente o ransomware dentro dos sistemas que não têm patching aumentou. E porquê é que aumentou? Porque, mais uma vez, o patching de sistemas que devia ser, mas não é uma prioridade dentro das organizações, mas agora, quando de repente temos muito mais gente em cima de sistemas que provavelmente são mais frágeis, esses sistemas deixaram de ser mais vulgarmente atualizados e, portanto, de repente tivemos mais ataques em cima dos sistemas que não estão protegidos. Portanto, obviamente, que a maior parte dos atacantes são cibercriminosos, mas tipicamente são pessoas que muitas vezes praticam atos criminosos sem bem percepção do que estão a fazer, mas efetivamente são considerados criminosos. 19% acabam por ser identificados como atacantes ativos profissionais, os hackers, mas depois existem muitos mais, onde o mais interessante perceber é que 11% são pessoas dentro das organizações que produzem atividades criminosas e que provocam danos dentro das organizações com bastante facilidade. E depois existem 10% de pessoas que são apenas os descuidados que provocam danos às organizações, mas têm um impacto muitas vezes brutal e às vezes pouco medido dentro das organizações. Os dois últimos, que é os nation state e os ativistas, que são aqueles que maior dano fazem, mas normalmente fazem ataques muito direcionados e não genericamente, afetam diretamente organizações grandes por motivações políticas ou até económicas. Bom, mas falando um bocadinho mais tecnicamente, quais é que são os problemas que nós temos no teletrabalho? Tem a ver muitas vezes com o método de acesso. E eu vou-vos falar dos 3 métodos de acesso típicos que as organizações usam para fazer acesso remoto, para percebermos um bocadinho do porquê que esses métodos têm as suas fragilidades e como é que eles são explorados. O método de acesso direto foi aquilo que se chamou vulgarmente como wildfire, portanto um fogo na floresta, um fogo incontrolável, que foi onde de repente toda a gente tinha que mudar e o pessoal da informática inventou soluções para dar acessos. E quando o pessoal da informática não tinha capacidade, o próprio utilizador recorria à instalação de software para conseguir ter acesso aos seus sistemas. E de repente as organizações viram-se confrontadas com acessos pouco seguros, em que os equipamentos do lado de fora têm acesso direto aos equipamentos do lado de dentro, seja por software próprio, instalado nas máquinas, sem o acordo da informática, seja por a introdução de VPNs ou de acessos remotos diretos com pouca segurança e que permitiram aos atacantes com muita fragilidade entrarem em organizações. Isto é visto não só em pequenas organizações, mas infelizmente no Estado português isto foi muito visto. O recurso a soluções imediatistas e pouco frágeis e pouco seguras foi um fator muito importante em organizações de peso
na nossa vida social. O segundo método é um método já bastante mais evoluído, em que as empresas, e que se calhar é aquele que normalmente as pessoas do IT pensam logo, que é implementar soluções de VPN seguras, com dupla autenticação, com acessos a sistemas virtuais para dar acesso à informação que está dentro da organização. Portanto, vulgarmente chamados VDIs. Este método é um método também por si generalmente utilizado. O problema era que normalmente eles não estão dimensionados para suportar uma organização em peso. E, portanto, alguns destas implementações acabaram por ser frágeis devido à necessidade de alargar a solução, de aumentar a sua capacidade e, de repente, nem todos os processos de segurança conseguiram ser implementados. Os métodos, obviamente, podem ser variados. O mais comum é obviamente, o acesso de VPN com Multi-Factor Authentication, que é um método já bastante seguro, mas como nós vamos ver, também pode ser explorado. Obviamente, isto também permitiu a algumas organizações dar acessos, dar de alguma forma, uma forma um bocadinho mais segura, por um equipamento não controlado a aceder a equipamentos internos, por forma que os utilizadores possam continuar a operar. O terceiro modelo é um modelo que é conhecido como Zero Trust, que é um modelo que tendencialmente evita o acesso direto dos sistemas para dentro da organização, disponibilizando portais mais uma vez, com fatores de autenticação variados, mas disponibilizar essa informação em portais de acesso público, em que os equipamentos, controlados ou não, podem ter acesso à informação, em que se promove principalmente a validação de quem é a pessoa, a que equipamento é que está a utilizar, de que zona é que está a partir esse acesso e controlar com base nessas regras. Portanto, é uma aproximação das mais seguras que hoje conheço, mas é também das soluções mais difíceis de implementar, porque muitas vezes implica que as aplicações que são providenciadas já estejam elas tecnologicamente adaptadas para conseguirem ser providenciadas dessa forma, porque senão, mais uma vez, acaba por ser um misto com a solução dos VDIs, portanto, da virtualização de desktops ou de aplicações. Bom, e quais são os problemas com cada uma delas? Nesta do Direct Access, que é a solução, infelizmente, mais comum ainda, obviamente que a exposição dos equipamentos permite que o atacante consiga ir a uma organização, identificar quais são os equipamentos que estão expostos, quais são as portas que estão expostas. Se não houver forma implementada de fazer proteção contra ataques, pode haver brute forcing, pode haver identificação de quem são os utilizadores dessa organização e fazer aquilo que se chama um credential spraying, que é, mais uma vez, ir à procura de credenciais conhecidas de uma organização e tentar usar essas credenciais. E o spear phishing, que obviamente é tentar roubar aquilo que é as credenciais dos utilizadores, tanto enganando os utilizadores para eles poderem passar essa informação e recolherem a informação para depois poderem usá-la como um ataque direcionado à organização. O problema desta solução é óbvio que não implementa uma relação próxima de controle dos dispositivos que são usados do lado de fora, portanto o utilizador quase que pode usar qualquer dispositivo para aceder à sua organização, e a organização não tem visibilidade sobre o que é que se passa nem no dispositivo e muito menos de como é que ele chega dentro da organização. E depois, estando dentro da organização, a organização ou tem métricas e capacidade de fazer monitorização da sua infraestrutura, ou linearmente ficará exposta a fragilidades de ataques. E esta é a forma mais fácil, mas obviamente que uma organização exposta daquela forma será sempre uma organização muito frágil. Na solução das VDIs, como já perceberam pelos números, nós estamos a falar de ataques mais variados. Alguns deles são tecnologicamente bastante avançados e, portanto, não é um atacante qualquer que pode executar esses ataques, mas tipicamente todos eles partem com tentativa de roubo de credenciais e tentativa de acesso ao ambiente em que o utilizador VPN ou VDI está a operar. E muitas vezes usam-se
roubos de credenciais dos utilizadores, não dentro deste ambiente, mas em ambientes paralelos. O que se vê muitas vezes é identificar, vê-se utilizadores a serem atacados nos seus e-mails pessoais, mas porque são utilizadores de uma determinada organização que um determinado atacante quer efetivar um ataque. Portanto, estes ataques laterais, em que se utiliza o conhecimento que tem dos utilizadores de uma organização para ir roubar credenciais, é efetivamente um ataque muito comum. Mas estes ataques são ataques já bastante avançados. Portanto, o primeiro continua a ser um ataque simples, é um ataque de credenciais, em que eu vou roubar as credenciais e a partir daí, identificando as credenciais, recolhendo informação, sei como é que o utilizador acede à sua organização e a partir daí tenho controle do equipamento. Estando dentro da organização, no ponto 2, eu consigo fazer movimentos laterais. Se o utilizador tiver Multi-Factor Authentication, existem formas de conseguir ultrapassar estes multifactors, sejam eles por e-mails, de forma mais fácil e mais comum, que é um roubo de credenciais, só conseguir roubar credenciais ao utilizador de acesso à organização, também rouba as credenciais de acesso ao e-mail e, portanto, consigo ultrapassar o MFA através de e-mail, mas também, os mais avançados, ultrapassar os MFAs por SMS, que já são tecnologicamente avançados, mas possíveis. A partir daí, usar outros ataques para conseguir entrar na organização de formas mais variadas. Um daqueles que se tem visto mais, que não é propriamente um ataque de roubo, mas um ataque de perturbação da organização, que é aquilo que se chama um Remote Access Denial of Service, que é o atacante não conseguiu entrar, mas o que vai fazer é perturbar a organização, então faz um ataque direcionado aos sistemas de acesso remoto, impedindo a organização de operar, porque todos o seu pessoal estava a operar remotamente, mas de repente o sistema não está disponível. Este é um ataque que tem se visto cada vez mais, tem desenvolvido mais nesta fase já de algum desconfinamento, e que perturba muitas organizações e que é usado principalmente para perturbar o funcionamento das organizações do Estado. No Zero Trust, os problemas que existem e os ataques que existem são muito parecidos com as da VPN, VDI, sendo que acresce uma necessidade adicional e que, se não for feita, não for implementada, este Zero Trust fica comprometido, que é, para um Zero Trust eu tenho que controlar efetivamente o device que acede, e se não conseguir controlar o device, eu tenho que conseguir controlar o perfil do utilizador, ou seja, ou é o device seguro e a partir daí eu consigo saber que aquele device é autorizado e dou-lhe direitos adicionais. Se ele não é seguro, eu tenho que reduzir os direitos de acesso desse device, desse utilizador que está a ser a partir daí, de acordo com as regras que estiveram definidas na organização. Mas, no entanto, se isto não for implementado, este modelo também é muito suscetível de poder ser atacado, exatamente porque o atacante pode mimificar o acesso ao utilizador com base em equipamentos não autorizados, instalando malware nesse equipamento e roubando as credenciais e entrando e penetrando pelo acesso que o utilizador abre naquele instante. Depois, esta mudança subida para a casa trouxe outro problema, que foi, nós já estávamos no processo de migração de sistemas para a cloud. As organizações estavam muito preocupadas com a proteção da informação e nos circuitos de informação entre o utilizador e as clouds, mas de repente o utilizador em casa passou a ter acesso direto à cloud sem ser através da organização. E isto aconteceu até muitas vezes por uma necessidade. E as organizações passaram a ter um problema adicional, que é como é que eu controlo a segurança que o utilizador troca com a cloud. Portanto, se ele estivesse dentro da rede empresarial, este tráfego poderia ser controlado. Tendo ele fora da rede empresarial, mesmo com uma VPN aberta, ele pode estar a fazer tráfego para as aplicações da cloud sem que a organização consiga controlar isso. Portanto, ou a cloud tem seguranças adicionais que permitem à organização controlar a informação, ou, não existindo, ficam necessariamente expostas a percas de informação e a ataques. Transformação digital. Nós estávamos num plano de transformação digital num crescendo acelerado desde 2018.
Mas o que é certo é que em 2018 a conversa ainda era muito, para a maior parte das organizações, o que é a transformação digital. Ainda se andava muito a discutir porque é que se havia de fazer transformação digital e para que é que serviria. Em 2019 já houve um bang, até pelo investimento do Estado, na transformação digital, e a venda da transformação digital passou a estar em cima da mesa para grande parte das organizações revendedoras de IT, que passaram a vender serviços de cloud, em grande maioria, infelizmente, com pouca preocupação de vender segurança by design, e tipicamente com o utilizador sempre a dizer que a segurança agora não é muito cara, o que interessa é pôr as coisas a funcionar. O que é certo é que quando apareceu o Covid, a mudança foi radical. Portanto, as organizações passaram a necessitar de transformação digital e, portanto, a adoção da transformação digital foi súbita, porque senão não conseguiam operar, não havia forma de tratar papéis. Portanto, as organizações, especialmente as do Estado, não conseguiam sobreviver a ter que ir buscar os papéis para levar para casa para trabalhar com papéis. Portanto, isso não existe. Não é? E, portanto, a transformação digital foi súbita. E, claro, quem estava a vender transformação digital queria era vender. Portanto, quando se perguntava sobre segurança, normalmente do outro lado dizia, pá, agora não, não é? A gente tem que pôr isto a andar, preocupamos com a segurança depois. A meio do Covid, de repente, começámos a ter ataques e a ter roubos de informação. E então as organizações começaram a pedir ajuda para implementar a segurança. Só que, de repente, a segurança tornou-se mais cara. E as organizações voltaram a reagir da mesma forma, que é tentar minimizar o investimento em segurança, porque o que interessa é manter as operações a funcionar. Esta é a situação que ainda hoje nós enfrentamos. Ela não é nova, ela não mudou tanto quanto isso. As organizações não estão preparadas para investir em segurança porque acham que a segurança não é um fator de investimento. Só notam isso quando de repente a organização perde a informação ou deixa até de existir porque a segurança não está implementado. Bem, como é que se resolve isto? Montando uma infraestrutura complexa. Eu podia chegar aqui e dizer, bom, isto aqui é brincar. Não, isto não é brincar. Isto é uma aproximação portuguesa do que é que devia ser uma infraestrutura de tecnologia implementada para proteger uma organização, de várias formas. Nós não nos vamos preocupar muito com o desenho, mas este desenho é um desenho de qualidade. Mas vamos falar que isto é que é efetivamente o que é necessário para qualquer organização. Eu tenho que implementar processos, eu tenho que treinar, envolver as pessoas dentro de todos os processos da organização e tenho que implementar tecnologia. Mas tenho que estar os três processos par a par para eu conseguir garantir a segurança da informação e a privacidade da informação. Portanto, estes são efetivamente os pontos que qualquer organização tem que implementar do ponto de vista, seja ele pandémico ou não, para segurar a informação. O que é certo é que durante a pandemia nem sempre foi possível fazer isso. Bom, e então o que é que um utilizador que está em teletrabalho se deve preocupar? Bom, como há bocado que se viram nas contagens, o utilizador não pode achar que uma VPN é uma coisa inútil. O utilizador deve usar uma VPN para garantir que a proteção do acesso à informação da sua empresa é minimamente protegida. Nós todos sabemos que as VPNs não são suficientes, é preciso mais coisas. Depois, não usar o computador em teletrabalho em qualquer local da casa. Infelizmente, nota-se muito, e eu particularmente conheço muitos vizinhos meus que trabalham de costas viradas para a janela e, portanto, eu consigo ver, com pouca dificuldade, consigo ver o que é que se passa no computador dele. E, portanto, é uma preocupação que nós temos que ter não só com as pessoas que trabalham na nossa casa, que estão em nossa casa, até as próprias crianças, porque as crianças memorizam muitas coisas, mas também preocupar com as janelas e com os vizinhos. E porque não, com a senhora da limpeza. Tudo isso tem que ser uma preocupação quando estamos a trabalhar com os sistemas da empresa. Depois, a preocupação não usar os computadores, não partilhar os computadores de trabalho com os computadores das crianças. Infelizmente, dentro da nossa estrutura social, isso não, é quase impossível ser uma realidade. Mas o que é facto é que isso devia ser um princípio. Portanto, separar aquilo que é o trabalho da empresa daquilo que é o trabalho de casa. Mas ainda há bocado falámos que muitas das empresas deixaram que os utilizadores usassem os computadores pessoais. Portanto, o computador pessoal, de repente, se eu tenho o meu filho em casa e ele não tem computador próprio, eu tenho que lhe deixar ele trabalhar.
A gente não se pode esquecer que as próprias crianças passaram a estar em telescola, em teletrabalho para elas, e, portanto, de repente, a infraestrutura teve que ser partilhada. Mas é mau partilhar a informação. Depois, levar papéis ou imprimir papéis que têm informação da empresa é mau. Houve muitas organizações que viram situações escabrosas, até de queixas apresentadas à CNPD, porque de repente apareceram documentos impressos de uma determinada organização com dados privados dentro do caixote de lixo, e houve alguém que achou que por bem apresentar aquilo como queixa à CNPD. Nós tivemos casos desses que conhecemos, que infelizmente as empresas tiveram, algumas delas ainda estão em investigação de porque é que, mas de certeza absoluta que vão levar multas pesadas por terem partilhado a informação, em alguns casos informação muito sensível, porque era informação de saúde. E portanto, quando se imprime papéis, destruí-los, tentar não usar o telefone para falar com coisas que não sejam, o telefone da empresa para falar com coisas que não sejam relacionadas com a empresa, tentar evitar a utilização através do telefone pessoal para contacto da empresa. Isto são boas práticas, mas do ponto de vista pragmático, infelizmente, são coisas que a gente consegue confirmar que não aconteciam. E depois, sempre que houver algum e-mail, e mais uma vez aqui os e-mails muitas vezes não são para dentro da empresa, onde poderiam ser protegidos, são e-mails que são enviados para as pessoas, para e-mails pessoais, porque as pessoas têm LinkedIn, e Twitters e Facebooks e se conseguem descobrir os e-mails delas e de repente são atacados com e-mails que levam mais uma vez a roubo de credenciais e a própria roubo financeiro da sua capacidade das pessoas. Depois proteger os computadores. Quando a gente está em casa, achamos que estamos seguros e deixamos o computador ligado. Portanto, não deve ser assim, até porque o vosso filho a seguir pode ir lá abrir um site de jogos e clicar num link que não deve. E de repente o computador de serviço ficou atacado porque o miúdo que não sabia instalou um malware no computador porque o computador não está corretamente protegido. E depois evitar ao máximo gravar informação crítica no disco ou nas penas que tem em casa. A informação da empresa deve-se manter dentro dos sistemas da empresa e não ser exportada, principalmente para sistemas que não são protegidos. E depois tentar não fugir, aqui não são os utilizadores que conseguem tê-lo, mas tentar não fugir ao Multi-Factor Authentication, que é um fator cada vez mais importante do ponto de vista de proteção. Depois, do ponto de vista de quem tem que implementar teletrabalho para os seus funcionários. Eu aqui estou a falar só dos DUs, que são coisas banais. Voltamos outra vez à questão de implementação de processos. Se não tiver processos para controlar, eu não vou conseguir ter segurança. Portanto, é preciso ter processo, é preciso saber como é que a empresa opera para conseguir controlar e monitorizar a operação da empresa. Definir estratégias e políticas é óbvio, não é? O problema dentro da pandemia é que não houve tempo para isso, mas já algumas empresas perceberam e evoluíram na sua própria maturidade do ponto de vista de identificação das políticas que os utilizadores têm que seguir e promover a informação aos utilizadores. Manter treino dos utilizadores sobre a segurança e awareness dos ataques que podem ser, daqueles que podem ser sujeitos. Portanto, um utilizador informado será sempre um dos principais vetores de proteção da própria empresa, porque um utilizador informado será menos sensível a um ataque. E depois implementar treino das equipas, do pessoal da informática, do pessoal da segurança, manter treinos efetivos e regulares dessas equipas para poderem responder a ataques, porque eles vão surgir, ninguém é imune a um ataque, eles vão surgir, mas as equipas têm que estar preparadas para responder a esses ataques. Portanto, garantir soluções de acesso remoto baseado em VPNs ou VDIs ou Zero Trust que garantam uma eficácia cada vez maior do ponto de vista da proteção do acesso à informação e do acesso da informação. Implementar Multi-Factor Authentication de uma forma transversal dentro da organização. Portanto, só o utilizador e password, seja ela forte, pode ser enorme, mas não é segura. Atualmente, o brute force já não é propriamente a forma mais fácil de violar uma organização, é simplesmente fazer um ataque para roubar credenciais
ou conseguir descobrir credenciais que esse utilizador usa noutras aplicações, porque infelizmente os utilizadores continuam a usar a mesma password forte em sistemas da organização e sistemas fora da organização. E, portanto, algum deles seja violado e, de repente, todos os sistemas podem ser violados. Implementar soluções de controle dos end devices, soluções que permitem identificar ataques e proteger os equipamentos contra ataques. Logging, quanto mais visibilidade eu tiver sobre tudo o que se passa dentro dos sistemas, mais capacidade tenho de reagir aos ataques, identificar os ataques e poder implementar controle sobre os ataques. E depois, a partir daqui, já começamos a entrar em níveis mais avançados de proteção, implementar soluções de controle de tráfego, identificação e visibilidade daquilo que se passa dentro das redes, controle de vulnerabilidades, gestão de vulnerabilidades e compliance, que é do ponto de vista daquilo que é a exposição dos equipamentos e do software, mas também da segurança das aplicações, implementar sistemas de correlação de eventos que consigam juntar toda esta informação e identificar quais são os ataques que estão em curso e quais são a criticidade dos ataques. Que nós não vimos acontecer em organizações que foram atacadas durante esta pandemia, que implementar soluções que controlam o acesso à informação e a distribuição da informação. Portanto, toda a informação que existe na organização tem que ser controlada. Existem formas de o fazer, chamam-se DLPs, e devem ser um vetor de tecnologia que deve ser implementada com muito rigor em todas as organizações que tenham informação crítica ou que dependam da informação que geram para poder sobreviver. Obviamente, como principal vetor de ataque que hoje ainda existe, que é o e-mail, todas as soluções à base de segurança de e-mail e anti-phishing são soluções que são críticas para garantir que a própria segurança do teletrabalho existe. E depois, porque os equipamentos são móveis e andam em redes não seguras, temos que encriptar os dados que estão nesses equipamentos móveis e temos que conseguir gerir os equipamentos. Portanto, soluções de MDN e de encryption do arquivo e do armazenamento dos equipamentos são fatores essenciais. E depois não esquecer que temos que ter sempre uma política efetiva de disaster recovery. Ter backups da informação é um fator essencial para manter a capacidade de reposição de uma organização um ataque. Portanto, ter uma política de backups, ter uma política de disaster recovery é um fator essencial de continuidade de negócio e faz, obviamente, necessariamente parte de um plano de continuidade de negócios. E depois aquilo que não se deve fazer. Portanto, não se deve numa organização deixar, e isto aconteceu, mais uma vez, durante os tempos da pandemia, aconteceu em público e privado, infelizmente muito no público, tem organizações que não deviam ser sujeitas a este tipo de violação, não permitir que os equipamentos dos utilizadores não controlados tenham acesso à infraestrutura ou a aplicações sensíveis da organização. E se tiverem, por algum motivo, eles têm que ser monitorizados e, portanto, tem que haver políticas implementadas que impeçam ao máximo que isso aconteça, mas que garantam que existe controle sobre o que eles fazem. Tentar não proteger tudo ao mesmo tempo. Não há ninguém que consiga ter recursos financeiros e recursos técnicos disponíveis. Portanto, é preciso, tal e qual como fazendo parte do ciclo de maturidade, é preciso identificar os ativos que nós temos, identificar os riscos que esses ativos têm, priorizar os ativos, priorizar os riscos e executar a proteção e executar a mitigação de acordo com a priorização. Não tentar fazer tudo ao mesmo tempo é um fator muito importante, mas infelizmente muitas organizações trabalham no tudo ou nada e normalmente ficam mais perto do nada do que do tudo. Depois, se efetivamente houver um ataque de ransom, e a gente viu organizações afetadas com ransomware durante este tempo de pandemia, pagar ransoms não é uma opção. Não é porque estamos a financiar uma atividade criminal e não é porque, na maior parte dos casos, pagar ransoms leva só apenas a gastar tempo e dinheiro, porque nem sempre, há casos diferentes, mas nem sempre o atacante depois devolve as chaves necessárias para libertar a informação. Ou pior ainda, pode ser ainda tentar extorquir mais dinheiro ainda de quem se fragilizou expondo o interesse de pagar.
quando isto acontece, deve-se participar às entidades judiciárias e pedir o apoio delas. Voltamos aqui ao não tente fazer tudo ao mesmo tempo. Quando se está a atacar, tem que se selecionar, tem que se priorizar, tem que se pedir ajuda, tem que se partilhar a informação com os outros para os outros nos poderem ajudar. Ninguém consegue sobreviver a um ataque sozinho. Nem a EDP, nem a José de Mel Saúde foram atacados e não estavam sozinhos. Pediram a muitos parceiros para os ajudar, não só a identificar os ataques, mas também a recuperá-los. É um fator importante. E, obviamente, quando eu digo partilhar aqui envolver duas entidades muito importantes quando se está a falar de proteção de cibersegurança em Portugal. Uma é a Polícia Judiciária, por questões criminais, e a outra é o Centro Nacional de Cibersegurança, porque eles têm técnicos, têm habilitados para conseguir nos dar resposta e nos apoiar nas decisões que têm que ser tomadas do ponto de vista da proteção. Mas tem que ser os dois, porque um trabalha para recuperar e o outro trabalha para identificar os criminosos. E tem que ser trabalho conjunto. E, finalmente, não se estressar. Vai tudo ficar bem, porque isto não deixa de ser mais do mesmo. Cibersegurança é um problema que já existia, foi potenciado, mas quando acabar a pandemia vai continuar a existir um problema de cibersegurança, porque o investimento que foi feito nestas alturas de pandemia não foram corretamente dirigidos para os problemas da cibersegurança, foram muitas vezes dirigidos para os problemas operacionais. E, portanto, se a gente olhasse e fôssemos uma instituição Microsoft ou dependente, como eu gosto de chamar, a Microsoft tem soluções para tudo, e estava aqui um exemplo maravilhoso de como é que se consegue implementar numa organização segura, investindo milhões em soluções da Microsoft para securizar os sistemas da Microsoft, para securizar as aplicações da Microsoft, mas não deixa de ser uma proposta interessante da empresa que mais problemas trouxe segurança informática, não só pelas fragilidades daquilo que fez ao longo do tempo, mas também pela diversidade de soluções, aplicações e pela implementação no mercado que teve, de ser uma empresa que nos criou muitos problemas, mas que hoje apresenta soluções muito interessantes. Nós na Redshift não trabalhamos muito com a segurança da Microsoft, mas trabalhamos muito para securizar a Microsoft. Mas está aqui um exemplo concreto de toda a panóplia de soluções que alguém que tem Microsoft teria que implementar para conseguir falar um bocadinho de segurança sobre tudo aquilo que eu abordei nesta apresentação. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Estou disponível para responder a perguntas. Fica a vosso dispor. Muito obrigado. Muito obrigado, João. Acho que foi uma apresentação excelente. Permitiu rapidamente passar aqui sobre os principais temas que nós temos no âmbito da cibersegurança. Não deixei de achar curioso que nos primeiros don'ts que estavam identificados, grande parte deles tem muito a ver com o comportamento, com a cultura que os utilizadores têm e as organizações têm na utilização dos sistemas de informação. Portanto, eu julgo que muito da segurança passa também por alguma evangelização sobre aquilo que é os comportamentos e as responsabilidades que os utilizadores têm na utilização dos sistemas de informação que lhes são disponibilizados, e não deixa de deixar curioso que mesmo em casa a senhora da limpeza acaba por ser chamada também para a segurança da informação, o que não é um exemplo que é sempre muito usado nas formações de segurança da informação relativamente a essa profissão tão crítica no âmbito da segurança. É quando está dentro da empresa, é quando está em casa o que a empresa passou para casa, não é? Portanto... Exatamente. Muito bem. Agora eu ia convidar a professora Virginia Araújo para se juntar a nós. A professora Virginia Araújo é doutorada em Engenharia de Software pela Universidade de Vigo, licenciada em Matemática e Ciências de Computação pela Universidade do Minho. É professora do Instituto Universitário Atlântica desde 2015, membro da Comissão Científica e autora em diferentes publicações científicas e profissionais, especialista na Comissão Técnica de Segurança da Informação CT 163 e no ISAEC JTC 1SC27WG1. Agora vamos ter aqui um momento de alguma partilha, de algum debate, e para isso deixo aos dois oradores
o palco para poderem falar, se bem que também lança o desafio à plateia para poder apresentar algumas questões, portanto, aos participantes neste webinar. Já temos aqui pelo menos uma questão pendente, mas agora se calhar abriria o espaço para a professora Virginia também participar neste webinar, sabendo que vamos tentar não ultrapassar muito as 19h20, até porque depois temos o jogo do Benfica, que é um jogo importante, embora este é sempre um tema polémico, para não atrasar muito, mas como nós também começamos um bocadinho mais tarde, aproveitar também o tempo que tínhamos inicialmente previsto. Ok? Muito bem, então boa tarde a todos. Obrigada ao João pela excelente apresentação e temos aqui sim uma pergunta, mas se calhar eu começaria por uma outra. Bom, como falámos, estamos aqui a viver umas situações nunca antes vividas, não é? Estamos a atravessar uma pandemia sem precedentes e enfrentamos enormes desafios. E então, como disse o João, isto levou a que muitas empresas, muitas organizações mudassem os seus métodos de trabalho, os seus modelos operativos e passaram a trabalhar a partir de casa e a atuar num modelo de operação distribuído, não é? Estamos a ver no ensino, nas universidades, as escolas em geral, que passaram a ter aulas online, um modelo híbrido de presencial e online, mas vemos também que as organizações uniram-se, não é? Ou seja, temos aqui investigadores a apoiar a indústria farmacêutica, à procura de tratamentos e vacinas. Estamos todos a trabalhar para combater nesta guerra, não é? Ora bom, como disse o João, os ciberataques, e apesar desta união que nós estamos a verificar, que vemos para arranjar soluções, não é? Nos vários meios, temos um aumento dos ciberataques, como o João aqui apresentou. Temos um enorme número de incidentes, vimos ali as principais causas da engenharia social, dos ataques de malware, ransomware, do phishing e o spear phishing, não é? Como disse. E disse também, João, que nada mudou. Ora bom, o que eu gostaria aqui de perguntar era o que é que de facto esta pandemia revelou e evidenciou mais face àquilo que já conhecíamos? Não é uma resposta fácil. A afirmação de que tudo mudou, mas nada mudou, vem de um líder de uma empresa de cibersegurança mundial e que na realidade notou que a maturidade que estava num crescendo, porque havia um investimento em cibersegurança, de repente, no início do pânico do Covid, esse crescimento não foi exponencial, muito pelo contrário, houve recuos monstruosos pela necessidade de fazer alterações do ponto de vista operacional. E, portanto, de repente, nós tivemos, tal e qual como numa época de crise, não é? Tem que se fazer cortes e fizeram-se cortes na cibersegurança para promover a promoção de outras atividades. Em alguns casos, porque as empresas passaram a ter dificuldades, cortaram na cibersegurança para manter as atividades. E, portanto, o que mudou no início não foi para melhor, foi para pior. E isso, infelizmente, é um facto. Certo é que, se calhar, alguns em setembro, as coisas começaram a mudar. Primeiro porque o Estado começou-se a mexer outra vez. O investimento não era só na saúde e, portanto, o dinheiro começou a circular, as organizações começaram a operar, começou a voltar ao trabalho, deixou de haver confinamento e, portanto, começou a haver uma nova melhoria. Mas o nível já estava mais baixo do que antes, do que antes da pandemia. Portanto, houve muitas coisas que evoluíram no sentido errado. A transformação digital, que são fatores importantíssimos e que este governo, inclusive, fez um grande investimento e empenhamento na transformação digital. A transformação digital foi selvagem
não foi pensada, não tinha segurança por defeito. E, portanto, a transformação digital feita dessa forma leva a que, mais uma vez, estejamos a expor fragilidades na proteção da informação. E eu costumo dizer que se a cibersegurança ficou prejudicada, a proteção de dados foi vilmente maltratada. Não é? Autenticamente ficámos em modo antes da RGPD, qualquer coisa era possível ser feito, porque a CNPD nem sequer tinha condições de conseguir proteger a informação, ou proteger outra vez a informação da forma como ela devia ser protegida. Portanto, há muita coisa que aconteceu de errado. A novidade nisto tudo foi que nós percebemos que não estávamos preparados. Não só as empresas que precisam da segurança, mas as empresas que vendiam segurança não estavam preparadas. Foi inventada até uma nova tecnologia chamada tecnologia Covid, não é? Que eram tecnologias de segurança para ambientes Covid. Mas isso não era mais do que o mesmo. A diferença era que estava a ser vendida com o intuito de melhorar a proteção das empresas e das pessoas em ambientes de confinamento. Mas, na realidade, não houve muita tecnologia nova e não houve muitas evoluções, houve muitos retrocessos. Sim, eu estava aqui a ver algumas perguntas também aqui da audiência, que vão no sentido de uma que eu estava aqui a querer colocar também, que é a mudança, precisamente a mudança dos modelos mais tradicionais, não é, para estes modelos mais distribuídos de acessos remotos e trabalho em casa. Realmente as empresas, as organizações tiveram que se adaptar, não é? Tiveram que permitir que os colaboradores trabalhassem a partir de casa, não é? E temos milhares, não é? Como disse também, temos milhares de pessoas em casa desde março, neste período de pandemia, e não houve tempo realmente para fazer grandes mudanças, não é? Não mudou assim muita coisa, como estava a referir. E isto levou também a que elas, por causa da rapidez, da necessidade da rapidez de adaptação, a adotarem modelos menos eficazes, menos seguros, mais vulneráveis, como falou, por exemplo, no método, dentro dos métodos, né, o método de acesso direto. Mas tiveram que o fazer, não é? Tiveram que o fazer porque o negócio não podia parar. E a pergunta é, numa PME, ou seja, uma empresa que não é uma grande empresa, ou seja, investimentos aqui associados pode ser de facto um problema. Como é que uma PME, uma microempresa, tem acesso a mecanismos de proteção e defesa? Que isto vai no sentido um pouco desta questão aqui do Pedro Coelho, que diz: o teletrabalho é uma realidade, de facto, com um modelo mais eficaz, menos eficaz, com mais vulnerabilidades, menos vulnerabilidades, tem que ser feito, porque realmente o negócio não pode parar. E a questão é, como ele pergunta, quais os primeiros passos para implementar um modelo, aqui diz de Zero Trust, pronto, ou seja, como é que realmente as PMEs, uma empresa pequena, tem acesso a mecanismos de proteção e defesa? Primeiro, as PMEs são os ativos empresariais mais maltratados do ponto de vista de segurança. Primeiro porque nós, os fornecedores de soluções de segurança, damos muito pouco atenção às PMEs. As empresas de segurança não conseguem lidar com todo o negócio que existe dentro das grandes empresas. Se fossem preocupar com as PMEs, não conseguiam escalar suficiente para ter negócio suficiente em PMEs. Uma PME, para conseguir ter segurança, do ponto de vista estatístico, tem que fazer um esforço de investimento muito maior do que uma grande empresa. Ou seja, não vou falar em rácios, porque estes estudos variam muito, mas em termos práticos, se uma grande empresa pode fazer 10% de investimento do seu rendimento em melhorias de segurança,
mas uma PME a fazer 10% é a morte da PME, não há capacidade suficiente financeira para fazer isso. Portanto, as PMEs, para a infelicidade delas, as soluções não são muitas. Existem alguns fabricantes que estão a tentar agora alterar a forma de fornecer as suas soluções, trazendo já a segurança by default. Ou seja, o exemplo do Office 365, quando foi lançado para o mercado, que era uma solução, não era só para grandes empresas, era muito virado para PMEs, a segurança era uma opção. E, portanto, obviamente, uma PME comprava o 365 porque precisava do 365, não porque era seguro. Agora já vem com alguma segurança. É verdade que a segurança de topo tem que se pagar, mas já vem com alguma segurança. Mas, no entanto, eu pessoalmente conheço PMEs que deixaram de existir porque não, antes do Covid, deixaram de existir porque não tinham segurança, e durante o Covid, para além daquelas que deixaram de existir porque não havia negócio, muitas delas continuaram a deixar de existir, e eu conheço duas em particularidade que foram atacadas com ransomware e não houve solução nenhuma, por simplesmente deixaram de existir, porque todos os seus sistemas ficaram afetados. Como não estavam, num caso de uma delas até estava na cloud, mas como o sistema na cloud foi atacado e como ele não pagava para ter backups, o sistema foi pura e simplesmente destruído. E, portanto, a negociação com o fabricante, com o operador de cloud, foi até que ponto é que eu conseguia recuperar os sistemas antes do ataque. E aquilo que o fabricante pediu, a PME não conseguia pagar. E, portanto, estamos nestes níveis de desespero. Obviamente tem que aparecer soluções para PMEs. A União Europeia, a ENISA em particular, tem um foco muito grande nessa preocupação. Vão ter que aparecer soluções. As soluções, infelizmente, de segurança estão muito focadas em enterprise, portanto, grandes empresas, e em home. Por incrível que pareça, muito protegidas em home, mas muito viradas para os operadores de telecomunicações. Mas isso não chega para proteger. Certo. E também referiu aqueles do's e don'ts que são muito úteis, não é? E podem dar aqui uma orientação. Porque estamos a falar mais de coisas do que tecnologia, não é? Nós estamos a falar, como referiu também, bem, dos processos das pessoas. Ou seja, há muita coisa que se pode fazer. Pronto, realmente aqui eu tinha esta pergunta, era tentar perceber quais seriam as recomendações para pequenas organizações que minimamente, o que é que podiam fazer para minimamente se protegerem? É difícil, mas a resposta é obviamente, sim. ter um sistema de e-mail não ser de borla, não é? Ser pago para ter o mínimo de segurança. E, obviamente, ter o básico antivírus instalado, não free, não gratuito, pago, ativo. E depois há tanta informação gratuita na internet, há tantos cursos gratuitos sobre cibersegurança, que se as pessoas se preocuparem um bocadinho, atualmente existe um curso dado pelo CNCS, pelo Centro Nacional de Cibersegurança de Ciberhigiene, que serve que nem gingas para qualquer empresário de pequena dimensão. Para não só o empresário saber como é que se deve preocupar, mas também usá-lo para dar a formação aos seus próprios utilizadores. Porque o problema é os utilizadores não estarem informados. A cibersegurança começa aí. Portanto, um utilizador informado é um fator de defesa inigualável. Okay? Claro. E só para concluir aqui a pergunta do Paulo Coelho, porque eu de facto não sei se ele se referia a uma pequena ou grande empresa. Quais os primeiros passos para implementar um modelo de Zero Trust? Qual seria a recomendação? Para já, o Zero Trust não é um modelo fácil de aplicar em PMEs, em pequenas empresas, mas é possível, porque cada vez mais uma vez, os fabricantes de soluções vêm com soluções cloud-based, ou seja, já é possível ter sistemas de faturação na cloud, eles só precisam de ser seguros. E, portanto, a partir do momento em que eles possam ter multi-factor authentication e tenham níveis de segurança avançados, o PME já terá o seu princípio de Zero Trust, que é, alguém aceder à minha informação, eu já sei que ela está autorizada a conseguir aceder à informação. E, portanto, respondendo ao Paulo, os primeiros passos, para já é reconhecer quais são as aplicações que tem, quais são aquelas que são essenciais, quais são as mais críticas, e depois perceber se elas podem ser colocadas em ambientes de cloud. Não podendo ser colocadas em ambientes de cloud, o passo a seguir é um bocadinho mais complicado, porque tem que haver sistemas de virtualização aplicacionais. O foco grande é
os sistemas têm que estar virados para conseguir identificar o acesso, com base em que equipamento é que está a fazer o acesso, de onde é que está a fazer o acesso, quem é o utilizador que está a fazer o acesso, e depois, com base nisso, implementar regras de segurança para tentar maximizar o controle sobre quem é que vai aceder à informação e que informação é que sai. Pronto. Mas os primeiros passos são sempre reconhecimento. Portanto, eu reconhecer o máximo do meu ambiente e perceber se eu consigo virtualizar o ambiente para depois, a seguir, conseguir dar o passo adicional de implementar sistemas de multi-factor authentication. Porque senão não funciona. Portanto, um sistema Zero Trust não é necessariamente caro. O que é caro é montar os nossos sistemas para eles ficarem dentro do sistema de Zero Trust. Okay? Mas também existem soluções para tudo. Nós implementamos, inclusive ajudamos clientes a implementar soluções de virtualização em ambientes Zero Trust, aplicações de mainframe. Portanto, é possível. Okay? Muito bem. Ok, obrigada. Não sei se respondeu ao Paulo Coelho, esperemos que sim. E avançando só para outra pergunta, que bate também na pergunta do Luís Azevedo. Falou que 85% das empresas já têm implementadas e seguem as boas práticas. Acham. Acham. É muito diferente de ter. Pois, lá está. Porque os resultados realmente não batem com aquilo que dizem, não é? A minha questão era, qual é, na sua perspectiva, na sua percepção, qual é o nível de conhecimento, de capacitação, de literacia em cibersegurança? Acha que as pessoas estão preparadas? A nova geração, eu tenho um filho com 13 anos, essa geração está muito mais bem preparada do que a geração anterior, que é, por exemplo, da minha filha, que tem 25, está muito mal preparada. É só para dar um exemplo de dois tempos que são distanciados de 12 anos, né, em que a geração milénio foi muito mal preparada. A culpa é nossa, dos pais, que não estávamos preocupados, que o movimento tecnológico foi súbito e não nos preocupámos em proteger os jovens e lhes dar a formação. Esses jovens estão muito mal preparados, são dos principais vetores de preocupação da cibersegurança, não só enquanto utilizadores, mas também enquanto ativistas, em alguns casos maliciosos. A geração mais nova já vem preparada. A geração mais antiga, existem investimentos grandes a serem feitos, estão a ser feitos pelas organizações grandes, estão a ser feitos com um esforço muito grande, mais uma vez, pelo Centro Nacional de Cibersegurança. Eu não me canso de falar sobre eles, porque a política que eles têm e as ligações que têm com as associações empresariais têm motivado esse crescimento. Estamos preparados? Não. Há um gap geracional grande do ponto de vista de conhecimento, de maturidade. Existe. Mas também existe a capacidade de podermos formar. Agora temos é que, mais uma vez, alargar a formação dentro das empresas, não só a formação em tecnologia, mas principalmente a motivação para a proteção dos dados do próprio. Não é? Sim, e porque estamos a falar das boas práticas que comecei a referir, e também pensando que nas organizações temos associado a isto a questão cultural, não é? A pergunta seria se acha que os sistemas de governance, os sistemas de gestão da segurança da informação, para nos dar uma visão holística da cibersegurança em todas as atividades, não é? Cobrindo o ciclo de vida do desenvolvimento dos produtos, se isto ajudaria, e associado às boas práticas, não é? Adquirir uma cultura de cibersegurança e atingir os objetivos de cibersegurança também, claro. Eu só posso dizer que sim. Teria a cometer um erro, até perante algumas das pessoas que estão a ouvir-nos, dizer que não acreditava nisso, porque a minha própria organização está a fazer um investimento muito grande em termos de recursos para se criar para se certificar a ISO 27001 e para criar os seus sistemas de gestão e modelos de governance adequados para responder às próprias exigências do mercado. Portanto, obviamente que é absolutamente necessário esse investimento, mas também é
infelizmente, algo que se tem notado que é um investimento maltratado. O que é que eu dizer com isto? No outro dia estava numa conferência, foi perguntado a um representante de uma grande empresa como é que eles estavam em relação à implementação de ISO 27001. E a resposta deles é: vamos num caminho, fazendo num contexto ali pequenininho. E eu fiquei arrependido de ter feito a pergunta, porque de repente as pessoas perceberam que aquela organização que nós achamos que devia ter um nível de maturidade do ponto de vista de governance, do ponto de vista de política, estava no princípio, não é? E se eles estão, imaginem os outros. Portanto, respondendo à pergunta do Luís, conheço algumas? Conheço uma. Pois. Que tem um nível muito grande de maturidade. Mas que todos os dias, sempre que a gente fala em qualquer coisa com eles, nos surpreende com lacunas graves, não é? E, portanto, mais uma vez, depende das pessoas, depende da organização conseguir motivar as pessoas para contribuírem elas próprias, para manter, não só para fazer essa maturidade, mas para a manter. Claro, claro. Sim, já está respondido, penso eu, a questão do Luís Azevedo, não é? Penso que já está respondida. E só temos espaço para mais uma pergunta, não é, Hermano? Seria mais uma? Se alguém quiser fazer, senão... Se alguém quiser fazer. Dada a hora, também podemos ir começando a pensar em fechar. Acho que estas sessões do It's Time to Talk About It têm um objetivo de não ultrapassar muito a 1 hora. Já temos aqui mais um bocadinho do que isso. No entanto, se alguém ainda se sentir com vontade e com coragem de colocar alguma pergunta, estejam perfeitamente à vontade. Se não, resta-nos agradecer a vossa participação. Acho que foi um debate muito útil, nos permitiu falar aqui de cibersegurança e não só, falamos de segurança da informação também, que às vezes também são aspectos relevantes. E, portanto, resta-nos agradecer à professora Virgínia Araújo e ao João Mansa a participação que vocês tiveram nesta nossa iniciativa. Agradecimento também à Universidade Atlântica e à Redshift na parceria que tem com o ITCMF e na ajuda que nos têm dado também de levar aos vários profissionais informação relevante relativamente à segurança da informação. Agradecer aos participantes por terem tido a paciência e terem acompanhado a sessão toda. Nós tivemos a monitorizar o número dos participantes e efetivamente mantiveram-se bastante estáveis. Desde a entrada foram sempre aumentando, não havendo saídas, portanto admito que agora comecem a sair. E queria me lembrar que, tal como tu disse na apresentação, que temos já previsto um It's Time to Talk About It para o dia 27 de janeiro. Reservem já esta data, oportunamente vamos enviar também informação sobre o tema que iremos falar e também não esquecerem do dia 5 de maio de 2021 para reservarem esse dia para a nossa conferência, que com certeza trará novidades interessantes e esperamos que seja uma conferência de algum impacto a nível daquilo que são os aspectos da gestão de serviço e também, se calhar, em alguma vertente também na segurança da informação. Desejo a todos um bom Natal, dentro das contingências que estamos a viver. Sabemos que o Natal deste ano vai ser um Natal diferente. Façam um Natal, sobretudo, em segurança, próximo dos vossos. E esperemos que o 2021 traga a tal nova normalidade que todos esperam. Hoje foi apresentado o Plano Nacional relativamente à vacinação. Vamos esperar que, de facto, em 2021 comecemos logo a vacinar em força para que, eventualmente, consigamos voltar a uma normalidade que bem precisamos. Espero voltar a encontrar-vos tão próximo quanto possível, mas se não for antes, no próximo It's Time to Talk About It. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Muito obrigado a todos. Boa noite. Boa noite.